Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Vamos para mais uma lição, né? Você aí, eu aqui, né? Não tem jeito. Mas o importante é que a gente vai aprender mais uma vez a palavra de Deus, né? Vocês aprenderam daí, eu aprendendo daqui. E a gente vai, assim, conseguindo crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, pela nossa vida, pela nossa família, por cada, Senhor, membro, Deus, da Igreja de Boa Esperança, por cada criança, ó Pai, em nome de Jesus, do ministério, ó Deus, cada criança da tua igreja, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, estar com elas, ó Deus, que elas possam entender, ó Pai, a importância, ó Deus, de agradar o teu coração, ó Pai, de fazer, ó Deus, o que é correto, para que o coração delas fiquem limpos, ó Pai, livres do pecado. Muito obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, crianças, a gente tem falado aí sobre Davi, né? Tudo que Davi fez e, né, as coisas fantásticas que ele fez, né? Desde lá de quando ele foi consagrado, tal, pelo profeta Samuel, né? Quando foi ungido, né, pelo profeta Samuel, né? Então a gente tem falado aí sobre Davi, né? De como Davi era uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa e que assim fazia, tinha atitudes fantásticas diante de Deus e diante das pessoas que viam, né? E o admiravam porque ele era realmente um cara, pô, bacana, né? Nós vimos aí Davi, né, fazendo aí. Davi não era invejoso, Davi era corajoso, Davi era amigo, né? Davi era fiel na sua palavra, né? Ele dava a palavra, ele cumpria com a palavra que ele tinha. Então Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então, o homem segundo o coração de Deus. Então quer dizer que Davi era perfeito? Será? A gente vai descobrir hoje. Mas antes, vamos no nosso versículo, antes de começar a nossa história. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, né? 1 Samuel 13:14. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, né? Tá aí o nosso versículo, que eu acredito que você já tenha decorado aí em casa, né? Beleza? Eu acredito que já tenha decorado, porque a gente fica aí, né, toda semana repetindo o mesmo versículo, certo? Bom, então, Davi, né, vamos começar a história de Davi. Será que Davi era um homem perfeito, por ele ser conhecido o homem segundo o coração de Deus? Vamos ver. Bom, Davi tornou-se rei, a gente viu na lição passada, né? E ele estava indo muito bem. Muito, muito bem, lá no seu reinado, estava muito bem. Certo dia, os homens, né, foram para a guerra, né? E aí, mas Davi não foi. Nesse dia ele não foi, então ele resolveu ficar lá no palácio e tal. E ele foi lá na sacada lá do palácio dele, né? E lá na sacada, ele olhou para baixo e lá ele viu uma mulher. Uma mulher muito bonita, né? Uma mulher muito bonita, e essa mulher estava tomando banho, né? E ele viu e ele olhou aquela mulher e ele quis aquela mulher para ele quis namorar com ela, né? E aí ele pediu para que os empregados dele buscassem ela, né? Os servos dele buscassem essa mulher. O nome dessa mulher é Batseba. É meio esquisito o nome dela pra gente, né? Meio engraçadinho, Batseba, né? E ele quis essa mulher, né, pra ele e tal, quis namorar com ela e tal, e aí ele, né, namorou com ela, ficou com ela e tal, e aí, né, passou um tempo, né, sendo que essa mulher, gente, esqueci de falar, ela era casada, não era uma mulher solteira, era uma mulher casada, e o esposo dela se chamava Urias, olha ele aqui, o esposo dela. O esposo dela se chamava Urias, né? E aí, passou um tempo. A Batseba, né? Mandou falar pro rei, mandou avisar pra ele
que ela ia ter um bebê. Davi se viu numa sinuca de bico, se viu, falou assim, Jesus, e agora que eu faço? Não falou Jesus, que naquela época antes de Jesus ter nascido. Mas ele, né, se Jesus já tivesse nascido, ele ia falar Jesus. Mas ele se viu numa situação ruim. E aí ele ficou, tipo, meio que desesperado e ficou arquitetando, né? Então ele, tipo assim, pensou, eu vou chamar Urias vir da guerra e ficar lá na casa dele. Aí ele mandou Urias vir da guerra pra ficar na casa dele, mas Urias era um homem corajoso. Urias que ia estar na guerra, queria terminar tudo logo, queria, né? Era um homem que da batalha, tal. E aí Urias não quis, tal, e o Davi ficou, caraca, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tô lascado, a Batseba tá lá, e o que eu vou fazer? E aí ele arquitetou um plano, né? E ele pediu lá pro comandante Joabe, o comandante Joabe, pro comandante colocar Urias na frente da batalha. Colocando na frente da batalha, gente, tem uma guerra. Quem tá lá na frente vai ser atingido primeiro, né? E pode morrer primeiro. E foi o que aconteceu. Urias, na frente da batalha, sofreu, foi atingido e morreu. Ou seja, Davi planejou o assassinato de alguém. Ele não matou a pessoa com as próprias mãos, mas ele planejou para que essa pessoa perdesse a vida. Que uma coisa é você ir para a guerra por suas próprias vontades e lutar e acontecer de lá você se ferir e morrer. Outra coisa é alguém colocar você lá para que propositalmente você morra. E isso saiu da intenção do coração de Davi. Porque o que para Deus conta é o que está no seu coração. Não conta só aquilo que você vai fazer, que você está fazendo. Ah, eu não fiz, mas se o seu coração está com aquela intenção, o que conta para Deus é o seu coração. É aquilo que está aí guardadinho aí, ó. Que você não deixa ninguém, né, saber, né? É aquele sorriso que você coloca no rosto, falando que tá tudo bem, mas que você fala assim, olha pra pessoa e diz, tá tudo ótimo, eu te amo em nome de Jesus. Mas aqui, ó, tá querendo enforcar o amiguinho, puxar o cabelo do amiguinho, né? Tá se imaginando, beliscando o coleguinha, de tanto rancor que tá no seu coração. Então, a intenção do coração dele é o que contou. E ainda mais, a atitude dele de mandar o comandante colocar Urias lá na frente ainda agravou mais a situação. O que acontece? Que Davi pensou assim, Urias morreu, beleza, então agora, ó, vou me casar. E aí ele casou com Batseba. E aí ele pensou assim, agora tá tudo certo. Casei, minha esposa, bonitona, tá tudo certo. Tudo certo, gente? Não tá, não. Porque Deus conhece. Não adianta você tentar passar o pano, tampar o sol com a peneira, né? Como as pessoas costumam falar. Não adianta você ficar tentando encobrir um erro com um outro erro. Não adianta. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não é verdade? Deus conhece o seu coração. Não adianta você ficar tentando achar que você vai fazer uma coisa errada e isso vai ficar por isso mesmo. Ele foi lá e casou com ela e tá tudo certo. Bom, aí vem o plano de Deus.
Deus, né, mandou que o profeta Natã fosse ter uma conversinha com Davi. Chamou Davi e falou: Davi, chega mais, Davi, e vamos ter uma conversinha. Eu e você e eu, e vamos conversar. E o profeta começou com uma história assim. Era uma vez 2 homens, né, que eram vizinhos. Um era muito rico e o outro muito pobre. O rico tinha muitas ovelhas, né? Tinha muitas ovelhas. E o pobre, ele só tinha uma única ovelhinha, né? Mas você sabe, Davi, que o rico, ele quis a única ovelhinha que o pobre tinha? Quando Davi ouviu essa história, Davi ficou revoltado. Ficou cheio de raivinha. E ficou todo raivoso lá, né? Com essa história toda. E aí falou assim, mas que absurdo, né? O cara rico querer a única ovelhinha do cara pobre. O que Davi não sabia é que essa história era sobre ele mesmo. Ele era um homem rico que tinha tudo e que era abençoado e quis a única ovelhinha, que era a esposa de Urias. Ainda pior, fez muito pior. Tomou a esposa para ele e ainda planejou a morte do camarada. Urias falou, Natã falou com ele, né, sobre isso. E no momento em que Natã falou com ele sobre isso, aí, meus amores, é que tá a diferença. Aí é que tá a diferença de Davi e de outros seres humanos. A diferença do ser conhecido como homem que tem um coração que agrada a Deus. Tá aí a grande diferença de Davi e de outras pessoas, né? De outros seres humanos, né? Porque Davi, na hora, ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu tanto. Mas tanto, tanto, tanto. E o coração dele ficou tão triste. Mas tão triste, tão amargurado, tão arrependido. Doía na alma dele aquilo que ele tinha feito contra Deus. Ele sabia do erro que ele tinha cometido, né? E o profeta falou com ele sobre as consequências. Porque, meus amores, todo pecado tem consequência. Não adianta a gente pensar que vai pecar e vai ficar tudo por isso mesmo, né? Quem pecar vai pagar. Não adianta a gente pensar que vai pecar e vai ficar por isso mesmo, né? Tem consequência. Bom, a consequência, antes de falar da consequência do pecado de Davi, eu vou ler com vocês os Salmos, né? 51, que foi os Salmos que Davi escreveu, triste e amargurado por ter pecado contra o Senhor. É o Salmo 51. Eu vou ler com vocês até o versículo 10, tá? Mas ele vai até o 19. E diz assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado
eu serei feliz de novo. Não olhes para o meu pecado e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Bom, com todas essas palavras, deu para perceber o quanto Davi se arrependeu, o quanto Davi queria que o coração dele ficasse limpo, que o coração dele ficasse renovado, o quanto ele clamou a Deus para que o coração dele ficasse puro, né? Porque é isso que o pecado faz, gente. O pecado, ele deixa assim, ó, o nosso coração assim, sujo, escuro, feio, né? Mas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente pede para que Deus venha e limpe o nosso coração e tire todo o pecado, e o nosso coração fica assim, ó, limpo, limpinho, como esse espaço aqui. E esse espaço, ele não tem que ficar vazio. Ele tem que ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, preenchido com Jesus. E aí ele vai se tornar um coração lindo, né? Que isso vai refletir no nosso rosto. Que o coração cheio de Jesus, ele vai refletir o rosto da gente, vai ficar mais bonito, né? A gente vai transparecer para as pessoas uma paz, uma alegria que todos que vão estar perto da gente vão sentir. Porque é assim que é um coração, né, arrependido. E tá aí a diferença. Bom, as consequências de Davi foram bem tristes. Davi, Batseba, ela ficou esperando o bebê, né, filho deles. E aí esse bebê nasceu, mas ficou dodói e o filho deles morreu. Eu acho que a tristeza maior do papai e da mamãe é que o filho morra. Eu acho que deve ser uma dor pior nesse mundo, né? E o filhinho deles morreu. E aquilo foi duro, difícil na alma de Davi. Mas ele aceitou o seu castigo. Ele aceitou a vontade de Deus na vida dele. E ele se arrependeu. E aí, passou um tempo, né? Deus mandou, né, outro bebê para eles. Deus mandou outro bebê, um bebê chamado Salomão, né? Salomão seria um homem muito especial, né? Bondoso, especial. Mas essa história de Salomão é só semana que vem, né? Só para uma outra aula, tá bom? Mas o importante é que você aprendeu hoje que o pecado, ele não pode ficar encoberto, né? Não dá para brincar de esconde com Deus. Não dá para viver longe do seu amor. Não importa onde for, ele olha para mim. Com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá para correr nem fugir do Senhor. Por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo, sem igual. Não adianta ficar escondido. Não adianta tentar esconder o seu pecado. Deus vai estar sempre vendo. O mais importante é que você se arrependa como Davi. Que o seu coração fique limpo e que você não cometa mais os mesmos erros. Essa é a diferença de Davi. Nunca mais ele fez isso. Nunca mais ele cobiçou a esposa de outra pessoa. Nunca mais ele cometeu esse pecado. Porque ele se arrependeu de verdade. E eu espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi. E que todas as vezes que eu leio essa história e que ela fala muito no meu coração, porque o importante, nós não somos seres humanos super incríveis e super heróis que conseguem ficar completamente
sem cometer uma vírgula de pecado. Somos seres humanos e falhos, mas a diferença é que nós podemos nos arrepender de verdade e assim Jesus, com o seu sangue, vai derramar sobre nós e vai nos limpar de todo pecado. Todo o pecado. Que Deus abençoe sua vida. Saudade de vocês. Domingo, se Deus quiser, a gente vê aí alguns de vocês na igreja, né? Que você possa estar sendo abençoado com essa historinha sobre Davi e com cada lição que a gente tem feito. Faça a sua tarefa, não esqueça. E outra tarefa também, leia Salmos 51, do versículo 1 ao versículo 19, tá bom? Lê em casa, peça a sua mamãe para ler com você ali, explicar e falar mais um pouco sobre isso, né? Será que chegou o momento também de você pedir desculpa para alguém? De alguma coisa que você fez, né? Peça desculpa para Deus, peça perdão para Deus e peça desculpa para alguém também, de alguma coisa que você fez, né? Às vezes em casa, fez alguma coisa com a mamãe, com a vovó, né? Com o irmão. Peça desculpa, não faça mais, né? Deus está vendo tudo que a gente faz, né? E os nossos pecados têm consequência. Então, vamos livrar do pecado, limpar o nosso coração, né? Para que a gente possa estar com o rosto refletindo Jesus na nossa vida, tá? Beijo! Muita saudade de vocês, Deus abençoe!